Acompanhamos direto de Belém do Pará a entrevista coletiva concedida por Divaldo Franco no dia 21 de junho de 2012. Gilson Ferreira, da Associação dos Divulgadores do Espiritismo do Pará, para a Web Rádio Fraternidade e Rede Amigo Espírita. Você vai abordar essa transição, né, em que a Terra passa para um mundo de degeneração. Diante de tantos episódios e tantas notícias, né, que a gente trabalha com isso, de maldade, crueldade, assassinatos, né? Ainda você pode dar alguma mensagem para a população de que realmente palestra é isso. É uma mensagem de esperança. Porque nós vamos fazer uma análise do decantado fim do mundo programado para 12 de dezembro deste ano. E vamos fazer uma análise do calendário maia, que segundo alguns já havia anunciado isso. E demonstrar que é um grande equívoco. Cientificamente não tem nenhum sentido. Já foi até divulgado, né? Assim, eles fizeram uma nova avaliação, né? Os cientistas fizeram uma análise do que significavam realmente, né, os escritos desse calendário. Mas para a espiritualidade, esse momento é um momento de Estamos reflexão. em plena fase de transição planetária. Desde os anos 80, que vem ocorrendo uma mudança. E nós sentimos essa mudança do ponto de vista político, sociológico, religioso, psicológico, o aumento da violência, da drogadição, dos distúrbios sexuais. Então, do ponto de vista ético-moral, está havendo o surgimento de uma nova ética de comportamento. É um sintoma clássico da nova era. Concomitantemente, nós vemos o mundo físico estertorar-se. Eu me irei referir a alguns fenômenos sísmicos, a alguns dramas, a alguns tsunamis, tornados, que fazem parte do processo evolutivo, mostrando que Allan Kardec já havia estudado esses fenômenos em O Livro dos Espíritos e havia abordado a questão em A Gênese, quando ele então estuda em profundidade a nova era. Mas a solução para esses magnos problemas será a reencarnação. Acreditamos os espíritas que os maus, aqueles que têm optado pelo desequilíbrio, já não se reencarnarão na Terra oportunamente. Eles irão para planetas inferiores. Quando então para a Terra virão de retorno os grandes conquistadores, os heróis, os sábios, os santos. Porque muito se fala hoje que a Terra vive um momento até de pobreza cultural, de pobreza intelectual, né? Não se vê mais surgirem os grandes pensadores, cientistas e tudo mais. Isso se justifica em função desse período que estamos passando? Haverá um renascimento em que os grandes pensadores do século V da Grécia, do período de Péricles, os pré-socráticos, os pós-socráticos, os da escola neoplatônica de Alexandria, os do Renascimento, estarão voltando ao lado dos novos tecnocratas de ponta, para que ao lado da ciência promovam não somente as condições de comodidade, mas também de espiritualidade, que é essencial. Porque a tecnologia de ponta nos deu muito conforto a alguns, mas não resolveu os problemas da solidão, do vazio existencial, do medo. E isso veio com muita força nesse século, né? Por causa das consequências. Essas doenças terríveis. Que, né? Depressão. Não só a depressão, o síndrome do pânico. Alzheimer. Né? As várias manifestações de câncer. Mas da mente e da alma, né?
na sua raiz, está no espírito. E as manifestações externas chamam-nos a atenção para as terapêuticas que se irão centrar no Evangelho de Jesus. Você falou que Kardec já havia feito essa análise na Gênese, né, no livro A Gênese. Mas muitos desses episódios de catástrofes e tragédias também estão na Bíblia, né, no Apocalipse. Existe o que pesa mais, né? Qual é a análise mais fiel e a que pesa mais, o que você pode dizer? É que o nosso planeta ainda está em formação. É um planeta muito jovem, só tem 14 bilhões de anos. O nosso Sol tem apenas 6 bilhões, a Terra 4, a vida 2 bilhões. Considerando o Big Bang há 14 bilhões de anos, nós ainda estamos ajustando as placas tectônicas. E da centrosfera vêm os grandes metais liquefeitos produzindo as erupções vulcânicas. As placas tectônicas ajustando-se, produzindo os tsunamis, os terremotos, os maremotos, como fenômeno geológico para um mundo melhor. Como aconteceu recuadamente no tempo da Lemúria, da Atlântida, e periodicamente nas fases de grandes tragédias coletivas. Kardec então aborda isso, faz parte das leis de Deus, porque as velhas religiões dizem que são punições, castigos, e então o Espiritismo demonstra que é uma lei natural, e essa lei natural arrebata muitas vidas, mas somente aquelas vidas que estiverem comprometidas, porque veja, por exemplo, no grande tsunami do Oceano Índico, que matou 235 mil pessoas em menos de 10 minutos. Outros tantos não tiveram nada, porque não estavam incursos nos débitos da lei. E depois os outros fenômenos. Só que, com a imprensa moderna, nós temos a impressão de que está havendo muita tragédia. Sempre houve. Os vulcanógrafos, porque hoje com a comunicação virtual, a comunicação rápida, então nós temos a sensação, recebemos informação que não conseguimos digerir. Quando o vulcão Krakatoa, no século XIX, explodiu, a sociedade tomou conhecimento 1 mês, 3 meses depois. E agora nós acompanhamos ao vivo. E a mente vai absorvendo tantas que não pode equacionar e encontrar uma justificativa. Mas especialistas dizem que a média está sendo a mesma de todos os tempos. Quer dizer, a vida não piorou sobre esse aspecto. Agora há terríveis ameaças, né? Hoje, com o aquecimento global da Terra, os fenômenos da extinção de vida, de animais e de plantas, daí a necessidade de uma renovação de nossa parte. Divaldo, se a pergunta for repetida, me desculpe. Tá? Agora eu gostaria de saber qual é a imprensa, o que é jornal, o que é rádio. É Rádio Liberal CBN Belém. Jornal Liberal, a gente vai passar para portais também, e também o site da web. A transição, ela tem uma data ou um período? Não tem. É um processo. É um processo lento, que se acredita haja começado por volta de 1980, e não tem uma data fixa para terminar. Vai ocorrendo e vai havendo as transformações como culturais. E de repente nota-se que houve uma grande mudança estrutural no comportamento das criaturas humanas. Qualquer tentativa de estabelecer data é uma aventura, e uma aventura perigosa, por causa do nosso livre-arbítrio. Se nós modificarmos as nossas tendências, evitaremos muitos males, enquanto que se nós piorarmos, atrairemos outros tantos males. Há comentaristas espíritas e escritores que defendem, inclusive, que essa transição teria começado já na época de Kardec? Violenta a própria condição de Kardec, porque ele fala em termos de futuro. E no seu tempo isso não se daria, né? Quando ele escreve na Gênese a Era Nova, ele anuncia no porvir. Muitos entusiasmos que merecem respeito de todos nós,
mas que carecem de fundamentação lógica. Guivaldo, queria que o senhor falasse de que maneira nós vamos perceber ou de que maneira será evidenciado esse processo de regeneração. Já estamos sofrendo as consequências dele. Vivemos um nível de violência como nunca antes. Estamos sob os estigmas do medo. Medo de tudo praticamente, até medo de amar. Estamos vendo momentos tremendos de solidão. Apesar da Terra ter 7 bilhões e 200 milhões de habitantes, nunca a criatura humana sentiu tão a sós, porque está atormentada por frustrações, angústias, que denunciam uma mudança sociológica muito grave. Então os sinais afetam individualmente e cada qual que pensar vai notar que está havendo uma mudança natural. E qual é a mensagem que Joana de Ângeles deixa diante dessa situação em que vivemos aprisionados pelo medo e com medo até de passar por esse processo de regeneração? O alto amor, primeiro. Fazer com que nós aprendamos a amar-nos, no sentido de trabalharmos pela nossa modificação interior para melhor. Porque só depois de uma autoestima é que a gente pode amar a outrem. Normalmente nós amamos o outro projetando o que não somos, mas o que gostaríamos de ser. E por isso dizemos, eu me enganei, eu me iludi com o outro, porque nós queremos que o outro seja o que nós não conseguimos. E por isso relacionamentos fracassam. Quando nós conseguirmos descobrir as grandes dificuldades que nos são inerentes, passamos a entender que os outros também têm as mesmas dificuldades e amaremos. Amaremos a pessoa, não os seus valores. Não amaremos aquilo que gostaríamos que o outro fizesse. Amaremos a pessoa como a pessoa é. E por efeito amaremos a Deus. É o velho preceito do Cristo, amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo a si mesmo. Só que será uma inversão. Auto-amar-se para amar e amar a Deus. E como as pessoas têm recebido essa mensagem e a sua mensagem nesses países pelos quais você passou, 46? 40 dias. Foram quantos países? 26. 12 países. Certo. E como é que tem sido? Porque a dor só muda de endereço e de nome, mas é a mesma em todas as pessoas. Em países como a Noruega, considerados países de paz, Oslo, nós vimos no ano passado a tragédia do jovem psicopata. E então há uma inquietação, porque havia tanta segurança, é o país mais caro do mundo, o melhor regime socialista da Escandinávia. Então nós abordamos esse tema a pedidos, sobre a transição planetária, e mostramos que a transição tem que afetar o indivíduo em si. Nenhum governo pode decretar a paz para nós, decreta a paz política. Mas se o indivíduo é turbulento, ele vai fazer o combate. Às vezes eu leio na imprensa e começo a meditar sobre o desarmamento. O desarmamento, as ogivas nucleares, as armas inteligentes. Precisamos acabar os depósitos. Mas o pior problema é o armamento interior de cada um de nós. Porque na hora que não tiver mais nenhuma arma, começamos tudo de novo, do soco, tacape, a pedra e as armas. Então a grande proposta é o desarmamento íntimo. Aprendermos a estar em paz. Porque somente quem está em paz ama. Quem ama, desarma. Quem se arma, não ama. Então a nossa proposta é de fazer uma autorrealização e irmos contaminando. Porque o bem contagia muito mais do que o mal, por incrível que pareça. E o maior contágio que existe é o da saúde, não da doença. Daí há uma sociedade mais saudável do que doente. A proposta do Espiritismo é convidar os indivíduos a uma autorreflexão, para que ele descubra que a felicidade é possível na hora que ele se torna melhor. E a partir daí, aqueles que o cercam se sentirem melhores. E isso em longa extensão chegará à terra inteira. Porque vejamos, o Brasil está em paz política. O número de assassinatos no fim de semana é pior do que o que ocorre na Colômbia com as Farc, os paramilitares, etc., numa guerra de mais de 40 anos. Então é necessário que nós cheguemos a esses indivíduos violentos. E através da não violência,
nós conseguimos fazer que eles despertem para a realidade. Como? Através da educação. A educação no lar, a educação na escola, a educação social. E, naturalmente, os recursos de amparo aos psicopatas, àqueles que são antissociais, aos agressivos, que vão necessitar de uma pedagogia diferente, naturalmente do cárcere, para se reeducar, de um sanatório judicial, para evitar que ele se torne um perigo para ele mesmo e para a sociedade. Daí a proposta é muito sutil, porque é da transformação moral do indivíduo para melhor, a fim de que, por efeito, a sociedade seja melhor. Certo, mas essa é uma tarefa que não é só dos espíritas, não, né? É da sociedade como um todo. Mas a sociedade ainda não consegue... Mas aí cabe-nos, àqueles que já despertamos, anunciar a quem está dormindo. Preciso viajar várias vezes para todos os países, assim. É através da mídia hoje, que alcança a internet, né? Que tem sido de um valor inestimável. Mas precisa de espaço, né? Nem sempre é possível, né? Porque as pautas, elas atendem às necessidades de gabinetes e nem sempre os gabinetes pensam. Ela atende mais necessidade comercial, né? As ideias boas ainda não vendem muito, mas já vendem alguma coisa. Perseverando, nós chegaremos lá. Ok, obrigada. Guivaldo, foram mais de 12 mil conferências, né? Como é se preparar para mais uma, ainda mais com um povo tão acolhedor como o povo de Belém? A preparação é o estado natural da própria existência. Eu, pessoalmente, não faço nenhuma introspecção específica, porque procuro sempre estar dentro de uma faixa vibratória que me faculte a qualquer momento, em qualquer circunstância, poder dar a mensagem. É o que nós espíritas dizemos, estarmos vinculados pela sintonia com o mundo espiritual superior quando possível. Mas, naturalmente, uma conferência com um grande público, uma vasta divulgação através da mídia, nos exige uma reflexão maior, porque as nossas palavras poderão contribuir para o bem como para o mal-estar das pessoas. Então aí a preparação é mais feita de preocupação, de respeito pelas crenças alheias e pelas não crenças, porque o nosso conceito de importância não é que o indivíduo tenha uma religião, é que ele use a cidadania para o bem. Melhor um indivíduo ateu e digno do que um religioso sem escrúpulos. Obrigado. Gilson Ferreira, Rádio Raulã FM 95.1, TV Raulã Canal 14, Associação dos Divulgadores do Espiritismo do Pará e correspondente da Rede Amigo Espírita.com.br e radiofraternidade.com.br. Divaldo, neste momento da grande transição, quais suas recomendações para aqueles que detêm o poder de decisão e influenciar as coletividades, personificados nos meios de comunicação de massa, nos representantes do povo, políticos, governantes, empresas e grandes corporações, e para a grande população, para as pessoas que estão apreensivas, pessimistas, desesperançosas, indiferentes e omissas? Se me fosse lícito acrescentar alguma coisa, diria que as dignas autoridades e os líderes e a massa, desincumbindo-se retamente do seu dever, estaria cumprindo com a grande tarefa de mudar o mundo. Ocorre que onde se encontra a criatura humana, aí também estão as suas debilidades. E nem sempre as lideranças, sejam elas políticas, religiosas, econômicas, artísticas, culturais, encontram-se afinizadas com os propósitos ético-morais que devem reger a sociedade. A nossa proposta é de que o indivíduo em si mesmo respeite a cidadania, porque quando ele for convocado a qualquer função, cargo ou encargo, ele será um indivíduo digno, porque é um cidadão honrado. Se este cidadão não é cumpridor dos deveres sociais, domésticos, familiares, onde ele for colocado, apenas terá um rótulo, mas ele será o mesmo indivíduo com os propósitos inferiores. Então esperamos que aqueles que são responsáveis pelas massas
cumpram simplesmente com dever, respeitem as leis que eles mesmos elaboram. E que nós outros, a massa humana, aprendamos também a respeitar as leis, mesmo quando injustas. Não nos submetendo, é claro, mas não gerando os distúrbios que somente criam situações lamentáveis. Procurando, através do voto, que é o nosso instrumento hábil, mudar os indivíduos para que se mudem as situações. E aqui no movimento espírita paraense, a recomendação quanto à divulgação, por todos os meios possíveis, pela internet agora que está bem desenvolvida, e uma mensagem para aqueles que a semente, como diz a parábola do semeador, ainda está germinando, está um pouco obstruída pelo espinho, outros os pombos vieram e comeram, mas aquele que está começando a germinar e ainda não tem o conteúdo espírita, a convicção, a sua autoiluminação ainda está muito insuficiente. Qual a mensagem para eles? Todo movimento que agrega indivíduos tem desafios. E o movimento espírita não é exceção. Porque as pessoas chegam trazendo as suas ideias e hábitos, e mesmo fascinando-se pelos conteúdos sublimes do espiritismo, a sua transformação moral para melhor é lenta. Na divulgação da doutrina, eu sugeriria que na internet, por exemplo, tivéssemos o cuidado de expor a doutrina e não expor as nossas deficiências, as lutas, a censura, as acusações indébitas, porque se torna a má propaganda, desatraindo, é um verbo que não existe, as pessoas que poderiam estar fascinadas. Porquanto, quando nós chegamos, sentimos a grandeza do Espiritismo. E mais tarde descobrimos que nem todos estão dentro daquele nível, mas isso de uma forma suave. Se nós começarmos a expor as nossas ulcerações que existem na sociedade, criaremos um grande dano, ao invés de estarmos servindo do veículo para o bem, estamos disseminando as manifestações pestíferas e os contágios perturbadores. Allan Kardec sugeriu que nos utilizássemos de todos os recursos nobres, desde a sua época. E ele deu exemplo criando a Revista Espírita, fazendo as grandes viagens, muito difíceis para o seu tempo, como a viagem de 1868, que foi extraordinária, mais de 360 léguas, viajando de carruagem, de trem, para poder ensinar a doutrina. Então a minha mensagem aos divulgadores e àqueles que estão começando é: não nos preocuparmos com o que dizem de nós, preocuparmos com a consciência, fazendo sempre o melhor e trabalhando lentamente para alcançar o nível da autoiluminação, mesmo que ainda estamos com um pouco de sombra em nossa caminhada. Chegaremos lá. As dificuldades são os melhores recursos para promover o indivíduo. Quando muitas vezes nós erramos, aprendemos a técnica de não mais incidir no erro. Então, a esses corações jovens que estão chegando, cheios de entusiasmo, nós lhes diríamos: sigam adiante, encontrando na codificação a base de alicerce, o alicerce é a base para uma vida feliz e uma integração total no Espírito do Cristo. Porque o bem que fazemos ao próximo, a nós próprios fazemos. E quem acende uma lâmpada, primeiro se ilumina, depois ilumina em derredor. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespírita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.